Diz assim a Bíblia Sagrada para nós: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória seja dada ao Senhor. Podemos sentar, muito obrigado. Vocês podem dizer glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve através do Missão Online e aqueles que estão aqui presentes no auditório, a palavra do Senhor hoje vem falando ao nosso coração, nos trazendo à memória um pequeno trecho da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ontem mesmo, na Santa Ceia, quando aqui estivemos, falamos desta cidade, a cidade de Corinto, que fica lá na Grécia, com as suas características próprias. Então, para você que quer maiores detalhes, assista o sermão de ontem, o sermão da Santa Ceia, os 3 Fs. Depois você vai procurar no meu canal de YouTube e você vai encontrar o sermão, ouça, você vai ouvir informações importantes. E hoje não vamos falar sobre a característica da cidade, mas vamos falar de uma característica de um povo específico chamado povo judeu. E deste povo judeu fazia parte o apóstolo Paulo. Paulo era judeu. Mas Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, e a partir do momento que ele se encontra com Jesus, relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o antigo Saulo muda sua atitude, tem uma conversão e passa a seguir a Jesus Cristo. E entende que as coisas antigas, as coisas velhas ficaram para trás. E a partir daquele instante tudo se tornava novo. E que coisas antigas eram essas? Além de tudo aquilo que a gente já conhece. O pecado, a idolatria, as más conversações, os maus exemplos, o coração endurecido, tudo aquilo que era do passado ficou. Mas além disso, o que ficara para trás na vida do apóstolo Paulo? Ficou para trás a crença que ele tinha no judaísmo. Judaísmo é a fé professada pelos judeus. É aquela que nasce lá com Abraão, Abraão ele inicia todo aquele povo, mas a estruturação da fé judaica nasce com Moisés. E a partir da lei mosaica, da lei de Moisés, todos os judeus passam a seguir essa orientação, acreditando e confiando ser a verdadeira palavra de Deus. E aqui eu não quero desqualificar o mundo judaico, até porque todo o nosso Antigo Testamento é a história judaica, é a compilação da fé judaica. Mas eu quero destacar que a partir do momento do evento Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vem ao mundo, quando ele nasce, ele vive, ele entrega a sua vida, ele morre na cruz, ele ressuscita, a partir desse instante uma nova fé é proclamada. E uma fé que não estava pautada, não estava firmada nos ensinamentos de Moisés. O que foi ensinado no Antigo Testamento, o que foi ensinado para o mundo judeu, já havia se completado, já estava consumado, porque agora nasceu a fé autêntica, verdadeira, maior, superior, que é a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, esse trecho da carta, a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vem falando exatamente sobre essa questão.
a questão de que havia uma fé que era a fé antiga e que agora era necessário que uma nova fé pudesse prevalecer. E esta fé antiga, o que ela produzia na vida das pessoas? Ela produzia um ofuscamento da sua visão. E a metáfora que o apóstolo Paulo utiliza é a figura do véu. O véu nada mais é do que um objeto que vai produzir uma separação. Se é, por exemplo, em uma casa que quer separar dois cômodos, ou pelo menos transformar um cômodo em dois ambientes, pode ser colocado um véu, que hoje chamamos de cortina, né? o mais prático. Você vê no passado, onde lá no Antigo Testamento havia um setor, uma área do Templo de Salomão, que era chamada Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, que era separado de do restante do ambiente, através de um véu, o véu representando separação. Ou então, quando a noiva adentrava na igreja para o momento do casamento, era muito comum que ela utilizasse o véu sobre o seu rosto, e só fosse revelado esse rosto quando a noiva já estivesse no altar. Hoje já perdemos praticamente esse hábito, mas isso era comum há tempos atrás. Então, quando se fala de véu, automaticamente nós pensamos em separação, em ruptura, em distanciamento. O véu, ele ofusca. O véu, ele não cega, o véu, ele ofusca. Como eu disse aqui no caso das mulheres noivas que entravam na igreja, as noivas, elas enxergavam o caminho, mas não enxergavam perfeitamente, porque havia o impedimento do véu, havia o véu ofuscando a visão daquela mulher. E o apóstolo Paulo vem falando exatamente isso, que havia no mundo judaico, na fé judaica, um véu, ou seja, não é que eles não enxergassem o caminho, porque tudo aquilo que foi construído por Deus no Antigo Testamento foi o caminho de preparação para a chegada de Jesus. Nada foi por acaso. Deus não escolhe Abraão por acaso, Deus não escolhe Davi por acaso, Deus não escolheu Daniel por acaso. Tudo aquilo que Deus construiu no Antigo Testamento foi a pavimentação do caminho para que viesse o Messias. Só que o Messias veio e o seu nome é Jesus, e nós glorificamos ao Senhor por isso. O Messias chegou e foi completada então a determinação do Senhor, o plano do Senhor para a salvação da humanidade. Porém, para os judeus, mesmo depois da vinda de Jesus, ainda havia um véu, ainda havia um bloqueio, eles não conseguiam enxergar. Eles não enxergavam que já havia chegado o Messias, que já havia chegado Jesus Cristo. Então, por isso que o apóstolo Paulo vem falando aqui, e vem pregando e dizendo: olha, o mundo judaico, ele é um mundo que está coberto pelo véu. Quando a lei é declarada, a lei, ela ofusca a visão clara da glória do Senhor manifestada em Cristo Jesus. E quando existe a conversão a Jesus Cristo, quando alguém assume, quando alguém acredita, entrega a sua vida ao Senhor, o que acontece? O véu é retirado. O véu é colocado de lado, o véu, ele não tem mais função, porque não se vê mais as coisas de uma forma translúcida, de uma forma opaca. Quando se tem Jesus, os olhos se abrem e nós podemos ver a glória de Deus na vida do ser humano. Então, quando o apóstolo Paulo vem falando que quando alguém, no versículo de número 16, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E a partir do momento que o véu é retirado, a pessoa passa a viver uma nova vida, fundamentada em quê? Versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. Eu entendo da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, eu entendo que, enquanto existir o véu, a liberdade não é completa. Enquanto havia o véu lá no templo, as pessoas não tinham total liberdade, porque chegavam até o lugar santo, mas ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Que liberdade é essa que coloca limites? Ou então, quando a pessoa usava este véu, quando as mulheres usavam este véu, não tinham liberdade de enxergar as coisas perfeitamente. É necessário retirar o véu, e o véu só é retirado quando nós confiamos e confessamos o nome santo do Senhor Jesus Cristo.
Quando o véu cai, quando o véu é retirado, aí você encontra a liberdade. Prova está que quando Jesus Cristo morre, crucificado lá no madeiro, o que a Bíblia Sagrada fala que acontece no templo? O véu do templo é rasgado. Ele é rasgado de cima a baixo, mostrando que aquela divisão, aquele impedimento foi retirado. Quando a gente encontra Jesus, olha que coisa linda, nós passamos a ter comunhão direta com o céu. Passamos a ter comunhão direta com Jesus. E assim sendo, o que acontece? Nós nos sentimos em verdadeira e plena liberdade. Hoje, a palavra do Senhor quer trazer a você um recado. Jesus quer trazer a você, quer dar a você liberdade. O Senhor não quer que ninguém viva preso. E aqui eu quero entrar na interpretação contemporânea desse texto. Porque tudo que eu fiz até agora basicamente foi explicar por que Paulo está falando do véu, por que Paulo coloca a questão da lei, que é a lei do Antigo Testamento, em contraposição à liberdade que Jesus Cristo agora dá, a importância da conversão em Jesus, mas agora eu quero trazer para os dias de hoje. Véu, lembre-se, ele representa separação. O véu representa ofuscar a visão, não nos deixar enxergar as coisas perfeitamente, impedir a nossa visão. E hoje eu quero fazer uma pergunta a você que me ouve através do Missão Online, aos queridos que estão aqui presentes. O que tem nos separado da presença de Deus? O que tem nos prendido e impedido que nós enxerguemos totalmente a glória do Senhor na nossa vida? Porque existem muitos elementos que ocupam na nossa vida, que exercem na nossa vida esse papel de separação. Nós temos o pecado é um elemento muito grave, que funciona como um véu que nos separa da presença de Deus. Além do pecado, nós temos as dificuldades, as lutas, as tristezas. Quantas vezes a tristeza ela é tão grande na nossa vida, que a gente não enxerga bem as coisas. Você já percebeu que quando você está nervoso, por exemplo, você vai procurar um objeto e ele pode estar na sua frente, como essa ficha está aqui. Ele pode estar pertinho, mas eu estou tão nervoso, tão ansioso, tão revoltado, que eu não enxergo aquilo que está na minha frente. Parece que eu sou cego, e até o pessoal fala, né, de um dito popular aí, se fosse uma cobra, o que aconteceria? Ia me morder, eu seria mordido se fosse uma cobra, porque está tão perto de mim, eu não enxerguei. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, Jesus está muito perto da sua vida. Mas às vezes este véu está impedindo a sua visão. Você não está conseguindo enxergar que Jesus está trabalhando. Por quê? Porque a tristeza é muito grande e a tristeza nos cega. Por que você não está enxergando que Jesus está na sua vida? Porque os problemas têm sido muito grandes e eles têm sobrecarregado os seus ombros, têm se colocado de uma forma pesada demais sobre os seus ombros e não têm deixado você enxergar. O medo tem te paralisado, o medo é um véu, e vivemos em dias de medo. Temos medo de sair de casa, temos medo de ir ao mercado, temos medo de conversar com as pessoas, tocá-las então de uma forma que nós não queremos que aconteça jamais. Mas às vezes estamos dentro do transporte público e eu tento imaginar como é que você anda num transporte público sem encostar em ninguém. É impossível. E esse medo muitas vezes ele nos cega. Ele ofusca a nossa visão, a gente só vê a penumbra, a gente só vê os detalhes, só vê as silhuetas, mas a gente não vê por completo. Como o povo judeu não enxergava a glória de Deus por completa, eles enxergavam a glória de Deus apenas em parte, porque eles não tinham entendido que Jesus já se manifestava, que Jesus já estava presente e que Jesus veio trazer liberdade. Hoje, a palavra do Senhor vem falando ao meu e ao teu coração. Desvenda os teus olhos, tira o véu da sua frente e veja a manifestação da glória de Jesus na sua vida. Jesus não te abandonou não, Jesus não te deixou não, é este véu que está fazendo com que você pense que Ele não está aí. É este véu que está impedindo que você veja a totalidade da glória de Deus agindo na sua vida. Às vezes nós estamos tão cegados, estamos tão impedidos em nossa visão, por causa de tudo isso que eu falei,
Pecado, medo, tristeza, problemas, ansiedade, depressão, ou até mesmo o inimigo tentando impedir a nossa visão. Às vezes estamos tão assim, que a gente se prende, e a gente fica preso a todas essas coisas. Preso aos problemas, à tristeza, à depressão, à ansiedade, à angústia, à dor, e todas essas coisas que se manifestam e prendem a nossa vida. Mas eu quero retornar à Bíblia, porque para mim a Bíblia é a essencial orientação. E diz assim o apóstolo Paulo, 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Tira esse véu e viva a liberdade do Senhor na sua vida. Tira esse impedimento, abre essa cortina. Não é assim em casa? Eu vou contar um segredo, eu adoro contar segredo da minha família. Às vezes a minha filha não gosta, a minha esposa também não, mas eu adoro, viu, pastora Sônia, contar, e o povo gosta, o povo quer saber. Todo mundo adora ouvir as peculiaridades. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu saí, né, nós moramos num sobrado, e eu desci, e quando eu desci estava minha filha lá na sala, né, Fernanda? A Fernanda está feliz agora, está sorrindo para mim lá. E ela estava na sala, e já era quase meio-dia, já era um horário assim passado. E aí eu cheguei lá, tem gente comentando aqui, e eu cheguei lá, gente, cortina fechada, porta fechada, tudo na penumbra. E não é a primeira vez, ela tem esse hábito, ela gosta, e aí gosto não se discute. Mas eu cheguei e eu falei, filha, como você consegue, em quase meio-dia, você estar com as janelas fechadas, a cortina fechada, a porta fechada? Eu não aguento. E aí o que eu faço, Fê? Conta para todo mundo. Eu chego e vou abrindo tudo. Eu chego lá, que história é essa? Fê, abro a cortina, abro a porta, o que eu puder abrir eu abro. Porque eu não consigo, é uma coisa minha, né? Eu não consigo ficar nessa penumbra, nessa escuridão. Para quê? Tudo bem, ela gosta, eu respeito, né? Mas cada um é cada um. E não estou querendo desmerecer não, viu, Fê? E você em casa, se gosta de ficar com a cortina fechada, fique, não tem nada a ver. Mas o que eu quero dizer, amados, é isso, é que tem algum momento da nossa vida que a gente tem que tomar uma atitude como essa. Abre cortina, abre, arranca esse véu, abre porta, tira essas coisas que estão te cegando, porque isso não vai depender só de Deus. Isso depende de mim e de você, de encontrar em Jesus esta luz, encontrar em Cristo esta liberdade. E se o Senhor me dá liberdade, eu vou tirar os véus, eu vou tirar a tristeza, eu não vou deixar que o inimigo me segue, eu não vou deixar que todo esse ambiente pesado que nós estamos vivendo no mundo, que façam com que eu esqueça que na minha frente, na minha vida, existe o brilho do Senhor Jesus Cristo. Não vou viver na penumbra e nem na escuridão, não. Eu vou abrir a minha janela, eu vou escancarar as minhas portas, porque eu sou livre no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Chega de vivermos atrás do véu, chega de vivermos escondidos, chega de vivermos encerrados, né, fechados. Agora estamos tendo que ficar assim por causa da pandemia, mas é algo muito pontual, porque isso não é para a vida. Eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, Jesus não te chamou para viver nas trevas, preste atenção nisso. Jesus não te chamou para viver nas trevas. Jesus veio, segundo a palavra nos diz, nos tirou das trevas e nos trouxe a sua poderosa luz. Não é para viver atrás de véu, não é para viver escondido, não é para viver preso. O Senhor quer te dar liberdade, o Senhor quer romper as cadeias, o Senhor quer fazer com que você enxergue a luz. Mais um depoimento pessoal. Eu tive um problema nos meus olhos, na minha visão, há anos atrás, há mais de 15, 20 anos atrás aproximadamente. E esse problema que acometeu os meus olhos me impedia de enxergar. Não era simplesmente uma miopia ou um astigmatismo, era um problema bem mais grave, chamado ceratocone. E para quem me conheceu naquela época, era uma situação tão triste, tão difícil, que para ler, por exemplo, algo que estivesse escrito nessa ficha, eu teria que ler nessa distância, porque eu não conseguia ler de outra forma. Bíblia, então, quem se lembra disso, quando eu pregava, eu trazia a Bíblia perto do rosto. E eu sei que as pessoas que viam tudo isso até se penalizavam com a minha situação. Mas o que eu quero contar minha experiência.
Eu via tudo embaçado, eu via tudo como se houvesse um grande véu. Eu não conseguia discernir nada, eram só as silhuetas que eu via, os movimentos que eu acompanhava, mas sem nenhuma definição. E aí eu fui fazer um transplante, fiz transplante dos 2 olhos, das 2 córneas na verdade, não do olho, né? Das 2 córneas. E eu quero relatar a você, quando tiraram o tampão, quando eu terminei de fazer a cirurgia, e tiraram o tampão do meu olho, eu pude abrir o meu olho, gente, é uma sensação que não há palavras que descrevam. É como se você estivesse enxergando o mundo inteiro através de um vidro todo sujo, e de repente alguém limpasse aquele vidro, tudo ficou perfeito. Eu pude enxergar e hoje eu vejo tudo perfeitamente para a glória do Senhor. Por que eu dou esse meu depoimento pessoal? É para mostrar a você de uma forma metafórica, de uma comparação, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você talvez esteja enxergando tudo embaçado. Você não vê alegria nas coisas, você não vê motivação nas coisas, tudo está opaco, tudo está sem vida, tudo está cinza. Mas eu quero dizer para você, o meu Jesus hoje quer te dar liberdade. Arranca este véu, tira esse véu da sua frente e veja a manifestação da glória de Deus em você. Olha na tua casa quantas coisas lindas Deus já fez. Ah, pastor, mas agora a situação está difícil. Pode ser uma situação difícil pontual, mas olha para tudo que Jesus já fez. Olha como o Senhor está sustentando você, olha como o Senhor tem segurado nas tuas mãos. Olha como naquele dia de tristeza, de angústia, que você pensou que ia naufragar, o Senhor te segurou pela tua mão e te levantou e te colocou em pé. Então hoje, a palavra do Senhor para você é essa: tira esse véu, todo o impedimento. Qual é o véu? Até mesmo o véu da religiosidade. Não é isso que Paulo está falando aqui? Ele está contestando a religiosidade dos judeus, que pela sua religiosidade não enxergavam a glória de Jesus. E você, às vezes, por causa da sua religiosidade, porque você está preso ao catolicismo, à tradição da família. Ah, na minha família todo mundo sempre foi católico, ou todo mundo sempre teve outra religião, como é que agora eu vou me tornar um evangélico? E aqui não é a questão de falar mal de uma religião ou de outra, não é nada disso, é olhar para a verdade de Jesus. E quando a gente olha para a verdade de Jesus, todo esse véu da religiosidade ele é arrancado. Ele sai da nossa frente, mas a decisão é minha e é tua, de você ir lá e abrir as portas, e abrir a janela, e abrir as cortinas. Arranque este véu da sua vida, tudo que está deixando a sua visão opaca, que você não consiga enxergar, tire, e comece a ver a glória do Senhor, porque a glória do Senhor, ela brilha em nós, e ela brilha de tal forma, que ninguém pode ocultar o seu brilho. É como o sol. Você pode não gostar de sol, você pode ficar, como eu disse, com todas as cortinas fechadas, mas onde houver uma frestinha, uma brechinha, a luz do sol vai entrar, porque ninguém impede a luminosidade do sol. Da mesma forma eu quero dizer a mim e a você, que está me ouvindo aqui na igreja, e que está me ouvindo também na sua casa, por mais que você estiver com o véu fechando a sua vida, mas em nome de Jesus, pela brecha, pela fresta que houver, a luz do Cristo vai alcançar a sua vida, e você vai ter força e fé para puxar, para arrancar o véu, para tirar da sua frente o obstáculo que te impede de ver a glória do Senhor, para que você possa verdadeiramente ser iluminado por Jesus, e que esta liberdade que o Espírito nos dá, alcance a tua vida. Tirando o véu e vendo a glória de Jesus, você viverá a verdadeira liberdade que é prometida na palavra do Senhor. No dia de hoje, vamos arrancar o véu. No dia de hoje, vamos tirar o obstáculo. No dia de hoje, vamos deixar a glória do Senhor brilhar, resplandecer na minha e na sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tira o véu e veja a glória de Deus brilhando na sua vida. É a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Vamos aplaudir ao nome de Jesus.